Oi galera, oi todo mundo. Essa é a nossa terceira edição do nosso seminário de missões. Aos pouquinhos crescendo, aos pouquinhos podendo dar um formato melhor, uma qualidade melhor. Eu estou muito feliz nessa noite porque, apesar de ter começado uns minutinhos após o horário que tínhamos lançado, nós podemos estar hoje aqui compartilhando. Eu estou usando o microfone principalmente pelo probleminha de voz que eu estou tendo aqui, este processo que estou atravessando com a minha corda vocal. Mas, para não esforçar a voz, se você puder me ouvir, estamos no Facebook, no Instagram e nós vamos transmitir também no YouTube. Graça e paz a todos. Essa é a nossa terceira edição do Seminário de Missões Online. Estamos muito felizes porque nesta ocasião nós podemos completar essa promessa que eu tinha feito. Muito trabalho deu chegar até aqui, viu? Parece que não, mas nós sabemos que tudo que a gente faz para engrandecer o nome do Senhor, para poder estar anunciando as boas novas, para poder estar dando ferramentas para que os nossos irmãos possam estar crescendo no reino e possamos estar crescendo também na qualidade do serviço, na organização da obra de Deus, o inimigo vai se levantar. Então, na medida que a gente vai avançando, que vai crescendo, vai ganhando maturidade, experiência, a gente já sabe que nos mínimos detalhes a gente vai achar oposição. Mas nós estamos firmes na presença de Deus e acreditamos na vitória. E é por isso que hoje, muito felizes, estamos compartilhando pela internet. Temos obedecido ao chamado de Deus para invadir as redes. Sabemos que o inimigo também tem invadido e tem ganhado muito espaço nas redes, tem chegado aos nossos lares, tem entrado nos quartos, na intimidade dos nossos filhos, tem ganhado muito espaço, e a igreja tem sido vacilante nesse quesito de invadir as redes. Após a pandemia, todos nós sabemos que tem mudado muito essa história, mas a igreja demorou demais para invadir as redes da forma que hoje está acontecendo. Damos graças a Deus porque Ele está realmente no controle de tudo e tem orientado, dirigido as nossas vidas para podermos estar nos posicionando. Eu venho já desde o começo da pandemia, desde que o Senhor me deu essa ordem de invadir as redes, venho estudando, tenho feito cursos de todos os tipos para saber administrar, para saber usar as ferramentas na internet. Por muito tempo eu fui um dos tais que tinha muito temor de entrar nas redes, de poder estar me expondo, também porque eu via nessas pessoas que se dedicam somente a difamar o serviço do Senhor, e também por essa luta com o nosso ego, né? Eu me perguntava e me questionava, será que se eu entrar não vai massagear meu ego, não vai me prejudicar na questão do orgulho, né? Do querer me mostrar. Então todas essas coisas o Senhor foi desfazendo. São pensamentos limitantes, são coisas que realmente não vêm de Deus. Deus quer que realmente a sua igreja possa avançar. É claro que nós temos que ter cuidado, que nós precisamos nos policiar, nos apresentar diante de Deus para renunciar ao nosso ego, para renunciar ao nosso orgulho, para poder estar nos humilhando diante da presença dEle, mas não podemos deixar de fazer a obra de Deus, não podemos deixar de avançar, não podemos deixar de agir, de marchar na presença dEle, de escutar. Ele vai ter as estratégias certas, e hoje realmente é o tempo da igreja poder invadir as redes e de podermos estar nos posicionando, se for preciso, pagando, para poder estar divulgando os nossos vídeos, as nossas palavras, as coisas que a gente tem para compartilhar da parte de Deus, assim como a gente faz na igreja ou quando sai na rua, para poder estar anunciando o Evangelho. Hoje nós estamos apresentando essa terceira edição do nosso seminário de missões online,
onde vamos estar falando a respeito da liderança nacional. Especificamente, nós temos falado da liderança nas outras edições, mas hoje vai ser mais específico quando a gente passa um nível maior, o que a gente tem que fazer, quais são as primeiras ações, né? Vou tentar falar um pouco mais devagar, porque faz tempo já que eu não estou no Brasil, já vão 4 anos, né? E o portunhol está ficando muito misturado, o português está falhando, mas enfim, damos glórias a Deus. Vamos aproveitar para orar, vamos começar orando, hoje ter dado essa apresentação, e no finalzinho vamos já falar de qual vai ser o nosso próximo encontro, nossa próxima edição. Nós vamos começar a falar a respeito disso que eu comecei a falar. Eu já comecei falando do próximo assunto, amém? Mas vamos orar, que nada melhor que a gente poder estar nos entregando nas mãos de Deus. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela rica oportunidade que temos de estar na tua presença, de poder sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Pai, pela forma que o Senhor nos conduz, que nos abraça, que nos perdoa, que nos enche da tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de ser os teus embaixadores nessa terra. Deus amado, neste momento, eu te peço, Senhor, que tomes a minha vida nas tuas mãos e que eu possa ser um instrumento para os meus irmãos, para quem for que venha assistir este vídeo, para que quem for se conectar, Senhor, nessa transmissão ao vivo, ou quem possa assistir depois, que ficar gravado nas nossas redes. Eu quero te pedir, meu Pai, para que tenhas liberdade para me tomar como teu instrumento. Coloca as tuas palavras na minha boca, Pai, e que eu possa honrar o teu nome e te agradecer, como somente tu és digno, meu Deus. Meu louvor é para ti, meu serviço é para ti. Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que tenhas liberdade para atravessar, para entrar nessas redes, para entrar, Senhor, nas casas, para impactar os corações daqueles que venham assistir essa transmissão. Eu te louvo e te agradeço, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Então vamos dar começo ao nosso seminário, terceira edição, e vamos falar um pouquinho, um resumo rapidinho da nossa série online. A nossa primeira edição foi específica com respeito ao chamado. Se você quiser, você pode entrar ali no meu canal de YouTube. Ali você vai achar as 2 primeiras edições e vai poder desfrutar do que Deus colocou no nosso coração. Então, a primeira edição, nós falamos sobre o chamado, como desperta o chamado, como identificar o nosso chamado, se é realmente dentro da área de missões, como escutar a voz de Deus, como ter esse contato, né? Quando a gente assume o chamado, quais são as primeiras ações, né? A responsabilidade que nós temos de começar a investir em missões, de começar a conhecer, a se informar a respeito desse ministério, desse chamado na tua vida. E na segunda edição, nós já falamos ao respeito da primeira liderança, né? A primeira responsabilidade. Eu comecei a assumir o meu chamado, eu já entendi que é isso que Deus quer na minha vida, eu comecei a procurar me informar, então isso fez com que os meus pastores pudessem identificar esse chamado na minha vida, e então fosse convocada para assumir a primeira responsabilidade como líder de departamento dentro da nossa igreja. Então esse foi o foco. É claro que falamos tudo que diz de respeito a esse departamento dentro da igreja e a necessidade que nós temos como líderes de estar nos conectando sempre com o campo missionário. Amém? Então esse foi o foco da segunda edição. E na terceira, que é a que nós vamos estar compartilhando hoje, o foco é a liderança, especificamente a liderança regional e nacional, porque nós sabemos que após assumir o departamento de missões localmente falando, a gente começa a interagir com missões urbanas, começa a entrar em contato com missionários, começa a conhecer de fato a primeira liderança.
liderança, né? O primeiro patamar, o primeiro grau dessa liderança. Dela nós podemos passar, dependendo do tamanho do seu ministério, a liderança regional, onde você, por exemplo, nós, no Ministério Batista Vale de Bênção, onde eu sirvo, nós temos igrejas em todas as regiões de Brasília, algumas missões fora do Brasil. Então ali nós assumimos localmente e eu tive a experiência de poder assumir regionalmente para poder estar organizando a região, né, da questão de missões. Então, hoje o foco vai ser a liderança nacional. Quando você está realmente numa liderança onde o teu ministério já cresceu, tem várias igrejas em várias regiões, então como líder nacional, qual seria então as minhas primeiras ações? Mas eu vou falar, antes de entrar nessa questão da liderança nacional, do tema de hoje, na nossa terceira edição de missões, né, do seminário, um pouquinho da minha experiência. Em todas as edições eu tenho falado a respeito da minha experiência para você saber quem é a missionária Leila para estar falando sobre missões, né, para poder estar hoje apresentando um seminário online, para você poder estar hoje me escutando. Então, como eu disse assim, eu fiz um resumo. Na primeira missão eu falei algumas coisas da minha experiência, na segunda edição eu falei algumas outras, e hoje eu vou passar assim por cima das responsabilidades que eu tive a oportunidade de assumir, justamente porque o foco é liderança nacional, né? Então, eu sou missionária na Igreja Batista Vale de Bênção. Hoje na missão na Argentina, eu já estou há 4 anos aqui, mas nós iniciamos essa missão há 13 anos atrás. Nesse ano nós vamos celebrar o 13º aniversário da nossa missão aqui na Argentina, com a maravilha e a satisfação de poder termos já 3 congregações funcionando, né? E fui consagrada no ano de 2009, ali na nossa sede nacional em Fortaleza. Tive o privilégio de estar sendo consagrada pelos meus pastores presidentes, e enquanto o olho era derramado nas nossas cabeças, a minha primeira pastora da Vale de Bênção era quem estava fazendo a oração. A nossa querida pastora Leni Barbosa. Estavam naquela convenção todos os pastores que eu tive nas missões que o Senhor foi me levando dentro do Brasil. Eu quero mandar um abraço e um beijo muito grande a cada um deles. O pastor Frederico, a pastora Viviane ali em Brasília, a nossa querida Rosângela, a líder nacional ali na região norte, a nossa querida Leni, que é a nossa querida pastora ali na Vale Rio, e a líder lá regional ali na área sul-sudeste. Eu tive a oportunidade de ser também pastoreada pelo nosso querido supervisor regional ali na região nordeste, nosso querido pastor Rômulo Salles Pessoa. E depois eu tive a oportunidade maravilhosa de poder estar trabalhando diretamente com minha pastora presidente, a nossa querida Darcy Lira, irmã do nosso querido e amado pastor fundador, o pastor Darson Lira. Eu me sinto muito honrada em ser parte do ministério no qual eu sirvo. Eu passei por 2 igrejas antes de vir para o Vale, e graças a Deus, eu posso dar graças a Deus, que eu posso perceber como Deus me conduziu em cada uma delas, o que eu aprendi em cada uma delas, e a virtude que Ele me deu de estar sempre debaixo da obediência da liderança. Amém? Isso que eu coloquei eu já pulei para o último ponto, né? Mas eu iniciei com missões urbanas no Rio de Janeiro. Eu trabalhei com adolescentes, trabalhei com jovens, trabalhei com missões regionais. Eu pulei, quando eu coloquei nacional, missões nacionais em Brasília. Sim, eu comecei a fazer missão fora da nossa região sudeste. Eu fui a Brasília, eu estive em Fortaleza também. E depois eu comecei
a primeira missão internacional, que foi aqui na Argentina. Para quem não sabia, eu sou argentina, mas eu me criei no Evangelho ali no Brasil, né? Eu apenas confessei o nome do Senhor, tive as minhas primeiras experiências aqui, o batismo no Espírito aqui, mas o Senhor me enviou logo a trabalho na Espanha. E quando eu retornei da Espanha, eu já fiquei no Rio, e a primeira igreja onde eu congreguei, de fato, foi ali no Brasil. Então eu me criei, eu aprendi a orar ali no Brasil, eu aprendi a servir ali no Brasil. Então, a primeira missão internacional, por incrível que pareça, foi para a minha terra, mas foi o tratamento de Deus no meio do deserto, porque aqui eu não tinha uma equipe como eu tinha lá na minha igreja, eu vinha sozinha. Então, tudo na direção de Deus. Mas essa foi a minha primeira experiência com missões internacionais, né? Assumi os diferentes departamentos de missões da igreja, com respeito à liderança local, com respeito à liderança regional e com respeito à liderança nacional. Tive essas experiências dentro do nosso ministério. E sempre, eu gosto de ressaltar isso, sempre eu estive debaixo da obediência dos meus pastores. Sempre eu estive debaixo da obediência dos meus pastores locais, dos meus pastores regionais e dos meus pastores presidentes. Amém? Isso tem que ser um marco na sua vida. Se você quiser ter sucesso, tem que ser um marco na sua vida. Aqui agora, na missão internacional, fora do Brasil, eu sempre envio os informes, os relatórios, eu sempre estou em contato. Quando tenho que fazer alguma consulta com respeito a alguma situação da missão, eu faço, eu convoco o conselho diretor, eu convoco os meus pastores presidentes, eu sempre estou em contato com eles. Então agora o nosso assunto de hoje, missões nacionais. Eu assumi o departamento e agora o que faço? Né? Você está ali, já sabe que é o seu chamado, já começou a se envolver com o assunto de missões, começou a experimentar, acompanhar, entrou no departamento de missões, começou a ajudar o líder, começou a ter as suas primeiras experiências, saiu na rua para fazer missões urbanas, começou a viajar para o interior, já começou a se movimentar. Os pastores identificaram esse chamado na tua vida, como todo pastor deve fazer. Eu creio, né, que eles oraram, como aconteceu com os meus, que eles oraram, e então foi direcionado da parte de Deus para você hoje assumir o departamento local. Ganhou experiência, se desenvolveu, cumpriu o seu mandado. E então agora os seus pastores regionais começaram a identificar o fruto do seu trabalho, conversa com o teu pastor local, identificam esse chamado em você e é convocado para assumir a região, o departamento de missões nível regional. Você ganhou a sua experiência, você começou a servir, entrou em contato com os pastores da região, começou a trabalhar, a ser missões interurbanas, começou a trabalhar no interior, começou a convocar uma equipe regional, começou a se organizar, começou a entrar em contato com missionários no campo, ou propôs, né, o envio de novos missionários. O trabalho na região foi maravilhoso. Os pastores presidentes, o conselho diretor identificou o seu supervisor regional e indicou você agora para você assumir o departamento nacional. Aleluia! Supondo que foi nesse contexto, né? Mas a gente sabe que sempre existem exceções. No meu caso, houve algumas delas. E o próprio Deus sacudiu a presidência para te convocar. Glória a Deus, né? Então agora você está de cara diante de um novo desafio, maior, mais difícil,
Porque quando o serviço é maior, as dificuldades também aumentam. Então, qual seria a primeira ação? Meu filho, dobre seu joelho e ore. Comece a clamar o sangue do Cordeiro. Comece a pedir a Deus direção. Se você assistiu às outras edições, ou for assistir, vai ver que eu sempre faço esse mesmo conselho. Eu sempre dou esse mesmo conselho. A primeira ação é dobrar o seu joelho, se humilhar diante da presença de Deus e pedir a Deus Ele revelar a você a estratégia certa. Ele te encher de autoridade, Ele te encher de coragem, de ousadia, Ele ativar a sua inteligência, Ele te dar ideias, Ele te inspirar, amém? Essa é a primeira ação. Parece muito óbvia, mas eu sou testemunha, e já aconteceu comigo algumas das minhas experiências. Muito obrigado, soldado, que está me assistindo aqui. Missionário Tobias, sempre no serviço. Deus te abençoe grandemente, meu filho. Todas as promessas de Deus se cumpram na tua vida. E então, você agora está de cara no Departamento Nacional. A primeira ação, então, é você buscar se encher da presença de Deus. Pedir para Ele tudo o que você precisa, da parte dEle, dos quesitos espirituais, dos dons do Espírito, da sabedoria, do discernimento, do domínio próprio, da maturidade. Tudo que você precisar, que é em Deus que você pode agir. A segunda coisa que você deveria fazer é você começar a trabalhar uma comunicação estreita com seus pastores presidentes, com o conselho diretor. Se você não conhecer alguma das pessoas do conselho diretor, procure conhecer. Procure entrar em contato, se apresentar. Quem chega ao Departamento Nacional, no Ministério Grande, como o nosso, então, geralmente já é conhecido, amém? Já se fez conhecido pelo seu serviço, já é conhecido pela liderança, já tem participado das convenções, é uma pessoa ativa e conhecida no ministério. Mas sempre existe que, de repente, por trabalhar em regiões muito distantes, às vezes falte, né, alguma aproximação. Então essa é a hora de você entrar em contato, de você afiançar a sua comunicação, de você estreitar os laços com a liderança, principalmente. Então vem o momento de você apresentar e você propor a participação dessa liderança num intercâmbio de ideias, de possibilidades. Por que eu faço? Porque você poderia dizer, bom, eu sou o líder nacional agora. No caso, hoje nós, por exemplo, na época que eu assumi o Departamento Nacional, era eu sozinha, né? Então eu tive, os nossos pastores presidentes montaram uma equipe de presidente, vice-presidente e tal, secretário. O secretário fui eu que escolhi, mas eles me indicaram uma pessoa, um missionário na época, para poder estar fazendo parceria comigo. Mas hoje nós, por exemplo, temos um casal, né, os nossos queridos pastores Walker e Cláudia, que estão ali em Benjamin Constant, na região de Manaus, né? Então eles são já uma equipe completa, porque o pastor e os filhos deles estão todos envolvidos na obra, mas é a primeira experiência deles a nível nacional. Mas já tem uma equipe já de base, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer com respeito à liderança é você começar a conversar a respeito das intenções que você tem, dos desejos que você tem para
esse departamento nacional nesse mandato que você acaba de assumir e as coisas que Deus tem inspirado no teu coração. Comece a compartilhar, comece a conversar, comece a se comunicar. Logo após, precisa haver uma convocatória. Como assim, missionária? Você precisa começar a pedir a esses pastores regionais e locais para você estar, obviamente, primeiro, como eu disse, respeitando a hierarquia. Quem conhece, quem fez já essa matéria chamada ética cristã, sabe que existe um proceder, né? É preciso você sempre, quando você vai se comunicar, né? Que você possa respeitar a hierarquia e não esteja furando, né? Que você possa ir, se você for convocada a assumir um departamento nacional, então a pirâmide é o contrário. Se você está assumindo um departamento local, a comunicação é da base para cima. Mas se você foi convocada a assumir um departamento nacional, então a comunicação precisa começar de cima para baixo. Como assim, missionária? Imagina uma pirâmide, né? Nós temos na pirâmide o primeiro triângulo, onde estão os pastores presidentes. Por baixo dos pastores presidentes existe geralmente o conselho diretor. Dependendo da estrutura do seu ministério, você precisa se informar sobre isso, certo? E depois do conselho diretor aparecem geralmente os supervisores regionais, ou pode acontecer, como acontece na Vale de Bênção, que o conselho diretor e os supervisores regionais, eles estão mais ou menos praticamente no mesmo grupo, né? Só que, obviamente, o grupo do conselho diretor tem mais algumas pessoas, o secretário nacional, o tesoureiro nacional, etc., né? Então, depois dos presidentes, vem o conselho, os supervisores regionais e, por último, os líderes locais, né? Os pastores locais. Dali você tem, debaixo dos pastores locais, os líderes locais dos departamentos de missões. Amém? Então, esse seria o esquema, de cima para baixo ou de baixo para cima. Se você assumiu um departamento local, você precisa se comunicar com a igreja. Então, quando você vai fazer coisas na igreja, você deve se comunicar diretamente ao seu pastor local, não é certo? Então, se você quiser fazer uma convocatória ou participar, interagir com outras igrejas, você precisa fazer esse contato através, primeiro seu pastor local deve saber o que você deseja fazer e com a permissão e aprovação dele, você começar a interagir. Esse é o certo, né? Esse seria o caminho certo, que envolve a questão da ética, do agir com ética. Mas se você for convocado a nível nacional, então você precisa ir de cima para baixo. Claramente que eu vou apresentar primeiro o meu projeto nacional de missões, para o Departamento Nacional de Missões, para os pastores presidentes e logo após para o conselho diretor, os pastores e supervisores regionais. Então dali é que vai acontecer a comunicação para o resto do ministério. Eu vou conseguir chegar aos pastores locais e, consequentemente, aos líderes locais em cada igreja. Amém? Então esses líderes vão ser meu contato com cada igreja local. Amém? É muito importante que você faça uma convocatória para montar uma equipe nacional. No caso de um líder regional, a minha convocatória seria com as igrejas daquela região, certo? Mas no caso da liderança nacional, a minha convocatória seria primeiramente com os líderes dos departamentos de missões que se encontram em cada sede regional, certo? Então, o meu primeiro contato é com os presidentes, apresentando a proposta, o meu projeto nacional para este mandato que eu assumi, de preferência o mais rápido possível. É primeiro que você tem que fazer o projeto, amém?
Então, quando eu comunico aos presidentes, eu peço permissão para poder estar comunicando aos líderes regionais, pedindo ajuda aos líderes regionais para poder estar comunicando este projeto ou fazendo esta convocatória para montar uma equipe nacional. No caso, eles teriam que estar fazendo a indicatória, né? Eles teriam que estar indicando as pessoas que são mais, que são realmente as melhores para assumir essa responsabilidade. Então, dali é que você vai propor se responsabilizar por fazer essa comunicação, ou vai já fazer um acordo com os supervisores para que eles sejam quem ajudem você a fazer essa convocatória. Amém? Seria muito interessante que você possa fazer essa convocatória como eu fiz dentro da sede, né? Quando a gente tem, por exemplo, toda quarta-feira, a nossa reunião de comunhão, o nosso culto de comunhão, onde todas as igrejas locais, regionalmente falando, vão para a sede da região, e então ali a gente se junta e se comunica. Então, quando eu assumi o departamento regional, eu entrei em contato com o líder regional, com o supervisor regional, para que ele pudesse me ajudar a fazer essa convocatória. Então, ele me deu um espaço no culto para poder estar fazendo essa convocatória de montar, de que os pastores locais pudessem indicar, pudessem, se não tivesse um líder de missões na igreja local, pudessem começar a identificar esse líder para poder estar abrindo o departamento, porque algumas igrejas não tinham ainda, pode acontecer na sua igreja que ainda não tenha um líder nacional. Às vezes é uma igreja que é nova, ou aconteceu uma transferência, a pessoa mudou quem era líder, então ficou sem líder até achar outra pessoa. X razões para isso acontecer. Então, na hora que você assumir, às vezes não tem uma pessoa em certas igrejas assumindo esse departamento ativamente. Então, aí você faz a convocatória. Aí eu fiz na sede nacional. Então, a partir do anúncio, eu comecei a conversar com cada pastor local para fazer um segmento daquilo, porque não pode ficar só na convocatória. Após a convocatória, você precisa fazer um segmento daquela convocatória. Então, pelo menos uma vez por semana, entrar em contato com os pastores locais ou com o pastor regional para ele poder lembrar daquela convocatória, para que possa estar se trabalhando no buscar das pessoas para assumir esses departamentos e para já você ir montando a sua equipe. Assim como eu fiz na oportunidade que assumi a região, eu também fiz quando assumi o departamento nacional. Então, a primeira coisa é você fazer uma convocatória para montar uma equipe. Agora, na hora de montar a equipe, você precisa primeiro, antes de você distribuir as responsabilidades, né? Porque todo departamento precisa ter uma estrutura base. Quando chamam de uma estrutura base, eu estou falando do líder e da vice-liderança ou co-líder, ou como você quiser chamar, mas tem que ter uma pessoa que seja seu braço direito. E o seu braço esquerdo, que vai ser a sua secretária, que vai ser seu assistente. Tem que ter o nome que você queira você ter. Mas tem que ter um secretário, tem que ter um tesoureiro. Às vezes, dependendo da situação e do tamanho da responsabilidade, pode ser que você ressuma, por exemplo, a tesouraria com a secretaria. Mas quando se fala do departamento nacional, realmente é muito importante que exista uma pessoa para cada função. Então veja qual é a estrutura. Lembra que eu estou falando desde a minha experiência. Então eu estou falando aquilo que eu vivi debaixo da estrutura do meu ministério. Amém? Então você precisa primeiro conhecer a estrutura do seu ministério para você poder aplicar este tipo de organização. Uma vez que você
fez a convocatória, as pessoas começaram a entrar em contato com você, os pastores indicaram os líderes de departamento da igreja local, então você começa a convocar agora, a estabelecer reuniões, de preferência semanalmente, quando é um departamento nacional. E hoje nós temos a vantagem maravilhosa de poder estar fazendo reuniões pelo Zoom, pelo Meet, né, no Google. Que mais? Tem várias opções para fazer reuniões de grupo online. Então, já não tem barreiras como tinha na minha época. Eu não tinha essa facilidade, eu tinha que estar ligando no telefone. E não tinha realmente como... eu não tinha ferramentas para fazer reuniões online, então a montagem da equipe demorou demais. A comunicação com eles realmente ficou atrapalhada. Mas em todas as épocas vão ter barreiras e você vai ser desafiado a acreditar que debaixo da direção de Deus você vai poder derrubar cada uma delas. Amém? Vai ter lugares onde tenham problemas de sinal, onde você vai ter que orientar a pessoa a se organizar para que naquele dia da reunião, ou ela peça emprestar um telefone, ou peça emprestar um computador se ela não tiver, mas que ela consiga passar as barreiras dela. Amém? É muito importante a comunicação com a equipe. É uma das coisas mais importantes para que o seu trabalho, para que o seu mandato possa dar fruto, para que você possa realmente executar esse projeto. Amém? Então, na hora da formação da equipe, você primeiro faça as reuniões. Nos primeiros meses, por exemplo, eu cometi um erro na primeira convocatória, que eu já saí distribuindo responsabilidades e com o tempo eu me frustrei com algumas pessoas e as pessoas se frustraram porque não conseguiram atender essa demanda, né? Então já na segunda experiência eu já aprendi que eu precisava primeiro conhecê-las, porque a primeira impressão não basta. Você precisa conhecer as habilidades, os interesses, os conhecimentos que essa pessoa tem. E isso se faz sentando para conversar, passando o tempo juntos. Amém? Às vezes o líder dele ou a própria pessoa pode falar algumas coisas, mas uma coisa é o desejo, né, de fazer alguma coisa e outra coisa é a habilidade de fazer, o conhecimento para fazer. Então é muito importante que você conheça, que tenha um mínimo conhecimento da pessoa, e para isso você precisa passar tempo com ela. Então antes de distribuir alguma responsabilidade, você precisa passar tempo com a sua equipe, orando, pesquisando, conversando a respeito do projeto, animando-os a trazer novas ideias, a agregar aquele projeto, pensando como eles poderiam aplicar ou executar junto com você aquele projeto. Então é muito importante que você possa estar passando tempo com a sua equipe antes de distribuir as responsabilidades. Mas também não demore demais para distribuir, porque uma vez que você distribui as responsabilidades, você vai poder cobrar, você vai poder fazer o segmento, que é muito importante, vai poder cobrar aquilo que foi colocado na mão da pessoa. Eu reconheço que uma das falhas que eu tive foi a cobrança. Eu tinha temor de cobrar, eu não sabia cobrar, achava que isso confrontava, achava que isso podia trazer estresse. Mas a gente tem que aprender na vida, a gente tem que aprender. A gente não pode andar com temores, a gente precisa avançar e confiar no Senhor, que Ele vai nos dar a capacidade, Ele vai nos capacitar para nós podermos estar avançando e adquirindo novas ferramentas. Amém? Então, graças a Deus, hoje eu posso dizer que Deus me ajudou e até aqui o Senhor me ajudou. Então, isso também vai acontecer com você. O seu primeiro e principal companheiro na obra do Senhor é o próprio Deus. Às vezes existem
aqueles encontros, quando você quer entrar em contato com uma pessoa, não consegue falar, não consegue a comunicação, ou às vezes falamos palavras desencontradas e terminamos nos desentendendo. Existem distâncias. A comunicação é uma habilidade que nós precisamos desenvolver para podermos estar em aliança constante, não permitir que o inimigo esteja entrando, não podemos dar brecha ao inimigo. Quanto mais responsabilidades nós temos, com mais força ele vai atacar, ele vai vir para cima. Então nós precisamos estar preparados, revestidos com a armadura de Cristo, certo? Não pode faltar uma peça daquela armadura. Nós precisamos estar em constante oração, em constante consagração. Nós precisamos estar em constante comunicação. Amém? Se você percebeu que uma pessoa já não é que eu não consigo me comunicar, ela está me esquivando, ela está me evitando. Então eu preciso orar para o Senhor te ajudar a romper aquela distância e que Deus te ajude a você se aproximar novamente, que o Senhor te ajude a quebrar aquilo que aconteceu, para que você possa. Nós somos humanos, nos equivocamos o tempo todo, então precisamos revisar as nossas ações constantemente, para não estar repetindo pelo menos os mesmos erros. Amém? Então, na formação da equipe, primeiro comece a andar com eles, mesmo que seja pelo Zoom, porque quando a gente fala de uma liderança nacional, você vai ter, se eu pensar no meu ministério, né? Eu sou na Igreja Batista Vale de Bênção, ministério do pastor Daxon Lírio, e eu sei que no nosso ministério nós temos igrejas na região Nordeste, na região Sudeste, na região Norte, na região Nordeste. Como que nós vamos fazer para estar nos reunindo frequentemente? Gente, só temos a internet. Infelizmente, nós não temos os recursos para estar viajando uma vez por mês, nem que seja para estar nos encontrando. Quem de Deus seja louvado, porque creio que um dia nós vamos poder fazer isso. Mas por enquanto nós não temos tamanhos recursos, né? Então, a nossa ferramenta hoje é a internet. São as reuniões virtuais. Então, conexão. Quem não tiver um e-mail precisa ter. Hoje o e-mail é base na nossa vida. Quem não tiver um aparelho para se comunicar precisa adquirir ou se organizar para pedir emprestado. Mesmo na região mais carente do Brasil, nós precisamos trabalhar para poder adquirir os recursos, né? Eu falo pela própria experiência. Um dia o Senhor me chamou para deixar tudo, e eu literalmente deixei meu trabalho, deixei minha profissão, eu fechei meu negócio, larguei minha casa, doei tudo que tinha na minha casa para o bazar da igreja. A pressa por fazer a missão foi tal que eu larguei tudo mesmo, foi muito radical. Mas eu passei de muita dificuldade nas missões. E eu tinha uma dificuldade para pedir ajuda, que eu tive que sofrer na pele para poder entender que eu precisava quebrar meu orgulho, que eu precisava aprender a pedir ajuda, que eu precisava entender que eu não sabia tudo, que eu precisava realmente de escutar pessoas que tivessem experiência para me aconselhar, para me ajudar. Então, e também que eu precisava de recursos, né? Eu não podia deixar, por exemplo, numa época como essa, não podia deixar de ter um computador, um telefone. Eu falava, como é que eu vou fazer, pai? Eu comecei a trabalhar aqui na Argentina, eu tive problemas de saúde, depois teve problemas de saúde meu filho, e as dificuldades existem. E como eu falei, o inimigo se levanta com toda a artilharia para te derrubar. Mas a gente não pode ficar no chão. Se a gente tropeçar, se a gente ficar fraco, e a gente ficar doente, a gente faz uma pausa na correria, não de parar a obra. Cuidado, hein? Poucos são os casos onde realmente a gente não consegue continuar e precisa dar uma pausa e pedir para alguém substituir. Mas enquanto você puder fazer, faça. Porque enquanto você enfrentar a luta,
e você se levantar para continuar lutando, Deus vai ser contigo, Várzea. Então eu entendi que eu precisava. Eu falei, Deus, eu sou massoterapeuta, né? Eu adoeci dos músculos, eu tive que deixar, porque minha carne abria, eu tive que deixar de fazer massagem. Então, eu fazia estética, trabalhava com estética também. Eu dava aula, porque eu sou personal trainer, e aí eu tive que começar a selecionar e entender que eu não podia mais fazer isso. Mas eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso aprender outra coisa, eu preciso fazer outra coisa. Eu sabia línguas, eu falei, antes de começar a aprender, porque se eu começar a aprender uma coisa, até eu conseguir aplicar e começar a trabalhar disso, vai passar um tempo, eu preciso agora. Então eu revisei, o que eu sei fazer? Eu sei falar outras línguas, né? Eu falo na base de 3 idiomas e eu entendo 5. Eu me comunico assim muito na base com francês e com italiano, mas eu consigo falar fluentemente o espanhol porque é a minha língua, o português porque eu morei muitos anos no Brasil, e o inglês, né? Eu sempre trabalhei com turismo, então eu sempre mantive o contato com essa língua. Então, a verdade é que eu falei, poxa, eu gosto de ensinar, então eu comecei a planificar as minhas aulas, comecei a dar aula, tem pelo menos uns 3 anos, que eu comecei a meter a cara em dar aula, né? E aí eu comecei a ter outra ferramenta, me organizei, eu estudei aqui na Argentina, no Instituto Canción, né? E então eu comecei a aprender a dar aula de música, e eu comecei a usar as ferramentas, as coisas que Deus me dava. Mas acabou que eu adoeci, né? A minha corda vocal começou a dar sinais de paralisia, então eu tive um choque da parte dos médicos. Eu tive que passar um bom tempo sem falar, né? Teve uma semana que eu fiz repouso vocal total, 7 dias sem falar, imagina. Aquilo foi um grande desafio. Então eu fiquei diante de Deus como um profeta amor. O que é isso aqui? Diante de Deus, e falei, Deus, e agora? Foi ali quando Deus me lembrou que Ele tinha falado para mim no ano passado, invadir as redes, entrar na internet, invadir o mundo digital. E eu não tinha entendido a dimensão daquilo. Então comecei a ativar o canal do YouTube, comecei a transmitir as reuniões pelo Facebook, comecei a deixar algumas mensagens pelo Instagram, né? Comecei a conhecer, até então eu conhecia somente o YouTube, eu acho um pouco do Facebook, de usar como forma de comunicação, mas não de começar a transmitir. O máximo que eu fazia era compartilhar algum vídeo de alguma reunião, alguma emissão, alguma foto, mas eu não sabia transmitir. Eu tive que aprender, gente. Nós somos missionários, nós precisamos estar prontos para aprender sempre, porque as circunstâncias das missões vão mudar. Às vezes vão ser mudanças radicais, e nós precisamos treinar a nossa mente para que, quando enfrentamos um problema, a nossa reação seja procurar a solução. Amém? Descobrir a solução. Orar para Deus revelar o que fazer diante daquilo. Então eu fiz aquilo, eu falei, Deus, e foi agora. Ele me lembrou que Ele tinha me dado já a ordem, e me lembrou todos os cursos online que eu fiz desde que Ele me deu aquela ordem ano passado. Já tem 1 ano que eu estou fazendo curso atrás de curso na internet, de marketing digital, de como administrar o Instagram, de como administrar o Facebook, de como administrar o YouTube, de como fazer edições, de como fazer artes, né, para as publicações, de como editar vídeo. Tanto curso que eu já fiz que eu falei, caramba, Deus já estava me instruindo e eu não percebia. Então, o que eu comecei a fazer? Eu entrei nas empresas na internet e eu comecei a fazer inscrições para fazer parcerias, para fazer afiliação, que eles falam, né? Que é para você trabalhar para as empresas desde a sua casa. Então, eu não poderia mais usar a força dos meus braços por causa da musculatura, eu já não podia usar a minha voz em excesso, eu precisava deixar, priorizar
a pregação aqui na igreja, o evangelismo, e então tudo o que era secundário eu precisava deixar em pausa, incluindo as aulas, né? Então foi ali quando eu comecei a entrar nessas empresas, e hoje, para a glória de Deus, eu fui contratada por uma empresa australiana para trabalhar para a Apple de lá do Canadá. Imagina. Então, toda essa instrução, hoje, para mim, foi oportunidade para este momento que eu estou vivendo. E o que eu quero dizer com isso? Que mesmo, sempre você vai ter pessoas, você vai passar por dificuldades, vão se apresentar barreiras diante de toda e cada uma das responsabilidades que você tenha, que você assuma dentro do serviço da obra de Deus. Mas isso jamais pode ser um motivo para você parar, para você desistir do seu processo, do seu projeto, do seu mandado, da sua equipe. Falhou procure ver como você ajuda essa pessoa. Não desista da sua equipe. Amém? Acompanhe, faça seguimento. E uma vez que você distribuiu as responsabilidades, então comece a dar ferramentas. E você cobre somente quando você ensinou. Porque não quer dizer que tenha sido indicado pelo pastor que essa pessoa entre sabendo. A maioria de nós entramos na obra sem saber o que fazer. E a gente aprende enquanto exerce a responsabilidade. Responsabilidade sua e da sua equipe é procurar estar aprendendo o tempo todo. O lema do nosso pastor fundador era esse: saperial. Aprende a pensar. Aprende a pensar. Aprende, desenvolva a capacidade, treine seu cérebro para estar sempre ativo, sempre buscando soluções, sempre aprendendo, sempre disposto a aprender. Então ali você vai ter um mandado de sucesso. Mas o quê? Então, na hora de montar uma equipe de trabalho, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar, uma vez que você distribuiu, tenha cuidado de você perceber, ou no momento de acompanhar, antes de você distribuir, de você levar em conta se a pessoa participa ativamente, se ela atende. Por exemplo, nós temos, vamos supor que no seu ministério tem 20 igrejas em cada região, certo? Vamos supor que tem 5 igrejas, vamos fazer um pouco menos. Vamos supor que tem 5 igrejas locais em cada região, no Nordeste, no Norte, no Sudeste, na região Central. E de repente, cada uma dessas igrejas indica localmente um líder do departamento local, né, de missões, para fazer parte dessa equipe. Então você teria supostamente 25 pessoas, né? São 5 regiões no Brasil, são 5 pessoas por região, são 5 por 5, 25, certo? Estou bem de matemática, soldado? Glória a Deus. Então ali, você vai começar a captar os contatos deles, fazer um registro daqueles contatos. Por enquanto é você só, não tem secretário, não tem, né? Então é você primeiro captando, fazendo o registro dos e-mails, dos telefones de cada um deles, e começa a entrar em contato para convocar para a primeira reunião. Você precisa ter do seu lado um caderno, uma agenda digital, seja o que for, mas um lugar onde você possa registrar não apenas o andamento da reunião, mas a resposta da equipe, a participação da equipe. Não apenas quem esteve presente, a presença precisa estar, a lista da presença. Você convocou as 25 pessoas, mas no dia apareceram só 10. Vamos supor, com muita sorte, né? Apareceram só 10. Mas dessas 10, foram somente 3 pessoas as que estiveram conversando, respondendo, fazendo comentários o tempo todo, ativas, né? Atentas ao que estava acontecendo naquela reunião, mostrando interesse.
Então são aquelas 3 pessoas. Por mais que de repente alguém indicou alguma outra pessoa, não coloca essa de vice-presidente com você, coloca aquela outra para ser seu secretário. Você precisa escutar as indicações, mas você precisa evaluar, porque afinal de contas é você quem vai ser o líder nacional e é você quem vai prestar contas à tua liderança, aos teus pastores presidentes, daquilo, do resultado daquele mandato, da execução daquele projeto, amém? Então, preste atenção, coloque pessoas que se envolvem com o seu projeto, que compram a sua ideia, e não somente que vestem a camisa, porém que elas participam, que elas somam, que elas estão ligadas a você, que elas querem fazer parte. Pessoas que estejam dispostas a servir, pessoas que realmente mostram serviço. É muito importante que você coloque na estrutura principal esse tipo de pessoas. Eu já passei pela experiência de colocar pessoas que era porque era a pessoa conhecida no ministério, ou porque era então tem que vigiar no que fala, ou porque era de repente alguém que parecia, não, uma pessoa que era formada na área, que entendia daquela área onde eu precisava ocupar a vaga, né? Mas não servia nem na igreja local. Então eu cometi esse vacilo de colocar alguém que estava capacitado, que tinha formação na área, mas que não servia nem na igreja, nem na igreja local. Então, claramente não serviu na equipe, não desenvolveu trabalho algum. Apareceu na primeira reunião e depois não apareceu mais. Então, e foi na época que eu me precipitei. Na primeira reunião já distribuí as responsabilidades. Como tirar depois? Sem chatear a pessoa, sem provocar constrangimento, a dor é dobrada. Então, por própria experiência, eu te aconselho a você primeiro passar tempo, ver quem realmente está envolvido, quem vestiu a camisa, quem está já prestando um serviço de cara, quem está trazendo ideias, quem senta para conversar com você, analisa, propõe, faz acontecer. Amém? Não vá com essas pessoas que dizem deixa acontecer. Vá com aquelas que dizem faz e que fazem. Não somente dizem, elas fazem acontecer. Essa vai ser a diferença num departamento próspero, num departamento que vai dar fruto, daquele que vai secar. Amém? Se você quer que seu projeto dê fruto, que você possa colher em abundância, então você precisa investir nesse tipo de pessoas. E esse é o conteúdo que eu queria compartilhar com você. É muito importante e eu queria que você ficasse com isso guardado. A primeira coisa é a obediência aos seus pastores, a comunicação e o saber escolher a sua equipe para poder dar andamento ao seu projeto. No próximo encontro, nós vamos estar entrando naquilo que eu comecei a falar no começo dessa live. Missão digital. A importância que nós temos de entender o mundo digital, de entender por que precisamos entrar, invadir essas redes e fazer bem feito. Então, que Deus te abençoe. Eu te agradeço por estar ali. Eu te agradeço por você poder estar compartilhando o nosso trabalho aqui na internet. Que Deus possa te abençoar ricamente. Se você ainda não se inscreveu, então, por favor, faça parte dessa nossa obra, nos ajudando, compartilhando, se apertando no botãozinho vermelho que diz subscrição e depois na campainha, para que você possa estar recebendo as próximas publicações e que Deus te abençoe e te use como um grande instrumento nessa terra para poder continuar a ajudar os nossos irmãos que estão trabalhando na obra e que às vezes não sabem como fazer, às vezes não têm ferramentas. Então hoje nós estamos aqui para te ajudar, de acordo com a experiência que Deus nos permitiu ter no campo missionário. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus, e que você possa fazer a diferença nessa terra, sendo sal e luz,
sendo bem instruído, bem capacitado, cheio da coragem do Espírito, da ousadia, para anunciar as boas novas de salvação da melhor maneira, com qualidade e excelência para a glória de Deus.